Olá, bom dia. Esperar o pessoal entrando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cássia. Tudo bem? Hoje o nosso devocional aqui no Instagram, ao vivo, não só os áudios. Tô com a voz recuperando, então tô um pouquinho rouca ainda, mas já conseguindo falar melhor. O nome do nosso devocional de hoje é Assuma a Sua Posição. Então vamos começar. Bom dia, Vânia. Vamos começar orando, né? O nosso dia, nosso devocional, concluindo a nossa semana, da mesma maneira que nós começamos, na presença do nosso Pai. Eu quero te convidar, se você puder, fechar os seus olhos, se não, silencie aí o seu coração, a sua mente nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse dia, essa live, Senhor, diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha, Pai, com a Tua presença sobre nós. Nós sabemos, Pai, que o Senhor habita em nós, mas eu te peço, Espírito Santo, a Tua presença sobre nós nessa hora. Vem com o Teu doce Espírito, toma o Teu lugar, Pai, fala aos nossos corações. Vem como o som de muitas águas falando conosco nessa manhã, Pai. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração para receber da Tua palavra, que seja um terreno fértil a nossa vida nesse dia, para que as boas sementes que o Senhor irá depositar em cada uma de nós, cada uma daquelas que assistirão esse vídeo, Pai, que venha frutificar 100 por 1. Que a gente venha mesmo, Deus, assumir a nossa posição de filha, a nossa posição de mulher amada pelo Senhor, a nossa posição dentro da nossa casa, no nosso trabalho, sabendo que nós não nos movemos pelo que fazemos, mas por quem somos, Deus. Que essa verdade esteja sempre, sempre muito clara e muito certa no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua presença. Nós te agradecemos pelo Teu amor e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Mais uma manhã que o Senhor nos sustenta, Pai. Mais um dia que o Senhor fez cheio de coisas boas, cheio de alegria, cheio da Tua mão sobre nós, Deus. Mais um dia que nós temos fôlego em nossos pulmões. Nós somos muito gratas, Deus. Gratas pela nossa vida. Gratas por poder ser chamadas de filhas do Senhor. Gratas, Pai, porque a Tua bondade tem nos perseguido. Muitas lutas têm vindo, muitos desafios têm vindo, sim, sobre nós, Deus. Mas em todo tempo nós podemos ver a Tua mão. Em todo tempo nós podemos sentir o Teu cuidado. Em todo tempo nós ouvimos a Tua voz nos conduzindo por pastos verdejantes. E nós te louvamos e te agradecemos, Papai, por tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco nessa manhã, doce Espírito Santo. Fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia para todas. Essa semana, nosso devocional foi com base no livro de Esther. Uma mulher forte que assumiu a sua posição. E na segunda-feira, nós falamos um pouquinho sobre a vida de Vasti. Né? Quem está participando dos devocionais lá no grupo, na segunda-feira a gente falou sobre a vida de Vasti, que também nos ensina, né? Aqueles que erraram, aqueles que perderam as suas posições na palavra de Deus também nos ensina, né? Que a gente possa aprender sempre com o erro do outro, que a gente possa olhar e não precisar passar pelas mesmas coisas, mas que a gente, né, pegue esses ensinos que há também no erro, até mesmo quando nós erramos. Eu creio que nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Porque quando nós erramos, nós
falamos, né, passamos pelas consequências e falamos, não quero mais isso. Então você aprende muito mais. Falando um pouquinho então, né, recapitulando aí o nosso devocional de segunda, falando sobre Vasti, nós conhecemos um pouco a história, né, de que o rei Xerxes, o rei de Suzã, estava lá fazendo um banquete, festejando com o seu povo, com primeiro, né, os oficiais ali, depois ele abre a festa por mais alguns dias para todo o povo. E nesse período, Vasti também estava dando um banquete, né? No capítulo 1 de Esther, no versículo 9, nos diz: na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Então ela estava ocupada. Ele estava lá festejando, ele estava banqueteando com os seus homens, e ela separou as mulheres e levou para esse banquete. Preparou um banquete também. Então ela estava fazendo aquilo para que ela foi chamada para fazer. O rei com os homens e ela com as mulheres. Mas passou algum tempo, o rei estava super feliz e chamou a rainha Vasti à sua presença, para que ela se apresentasse. E aí ela se nega. No versículo 12. Mas quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. O rei chama ela e ela se recusa. Como se ela mandasse um recado com o seu posicionamento. Olha, eu não vou porque eu estou muito ocupada. Eu também estou fazendo as minhas coisas e eu não vou até aí. E a gente sabe depois, né, no livro de Esther vai falando que quando o rei chamava alguém à sua presença, deveria ir. E se ele não aceitasse essa pessoa na sua presença, ela poderia até morrer. Então, Vasti quebrou com um princípio, com um dever que ela tinha como rainha naquele tempo. E o que a vida dela nos ensina é que as posições na nossa vida, elas exigem deveres. Sabe, se você tem vivido dentro do seu trabalho, você tem deveres, a sua posição, o seu cargo, a sua função, ela te exige deveres. Vasti desobedeceu ao seu dever de comparecer à presença do rei quando foi chamada. E o que ela fez? O que aconteceu com ela? Ela perdeu a sua posição. Quando nós não honramos, quando nós não valorizamos a nossa posição, o lugar que Deus tem nos colocado, nós podemos perdê-lo. Ah, Ju, mas não é bem assim na Bíblia que acontece. Outros desobedeceram, mas não perderam, né, a posição. Sim, outros não perderam. Como você pode não perder? Vamos supor, eu não estou cumprindo com os meus deveres como esposa. Pode ser que você não perca a sua posição, mas você pode perder o coração do seu marido. Você pode perder a alegria que há dentro do matrimônio. O amor vai se esfriando. Mas eu não estou cumprindo com meus deveres de mãe. Sim, e você nunca vai deixar de ser a mãe de seus filhos. Mas você pode perder o coração deles. Você pode perder o acesso mais poderoso que nós temos hoje, que é o acesso aos corações, de poder ministrar os seus filhos, dele olhar para você e enxergar em você um lugar de segurança. Nós temos visto tanto isso nesse mundo. Então nós precisamos honrar a posição que o Senhor está nos colocando, aonde Ele nos colocou, porque senão nós podemos perder. E sabe o que mais a vida de Vasti nos diz? Sabe por que ela perdeu a sua posição? Porque os outros governantes ali, né, os outros homens de confiança do rei Xerxes falaram para ele: se você não fizer algo com Vasti, o comportamento dela vai comunicar para as outras mulheres que elas também podem fazer isso, que elas podem ser insubmissas aos seus maridos. E isso não vai ser bom para todo o reinado. Afinal, ela estava lá num banquete com muitas mulheres. E todas estavam lendo a vida de Vasti. O comportamento, afinal, ela era rainha. Ela era aquela que elas tinham como espelho. E ele fala, né, os homens ficam preocupados. A mulherada vai se rebelar contra a gente. Você precisa fazer algo. E sabe o que isso me traz, né? Que a nossa posição, o nosso comportamento, a forma como nós nos portamos, ela comunica pro outro. Sabe? E uma pergunta aqui pra mim e pra você nessa manhã. O que a nossa vida, o que a forma como você tem conduzido a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tem comunicado para as pessoas à tua volta? Que tipo de filha de Deus nós temos sido?
sabe que a gente influencia pessoas e é influenciado o tempo inteiro. Não precisa estar em uma grande posição, não tô falando ali de grandes líderes, não, você tem seus amigos, suas amigas, você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tá num lugar onde você trabalha, pessoas estão te lendo o tempo inteiro. E muitas vezes a gente acha que precisa pôr a máscara de crente só dentro da igreja, e isso é uma mentira. Nós somos espirituais, nós somos filhas de Deus aonde a gente está. E as pessoas têm lido o nosso comportamento. O que a sua vida tem comunicado? Será que você tem inspirado pessoas a serem mais parecidas com Jesus? Ou será que você tem afastado pessoas de Jesus pelo seu comportamento? Será que as pessoas querem o mesmo Jesus que você está apresentando? Ou não? A nossa conduta, o nosso posicionamento, a forma como nós conduzimos a nossa vida, ela influencia os outros. Então nós precisamos ter um alerta aí. Nós precisamos estar sempre vigilantes com a nossa conduta. A vida de Vasti nos ensina muito. Nos ensina muito. Sabe? De que forma os seus filhos, as suas filhas têm sido influenciadas com você. Já contei aqui pra vocês o dia que Deus perguntou pra mim se eu gostaria que o Pedro, né, meu filho mais velho, casasse com uma esposa como, né, tivesse uma esposa, uma mulher como eu. Naquele dia abriu um alerta no meu coração. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem misericórdia do meu filho. Tem uma mulher como eu, insubmissa, rebelde. Era como eu achei assim, não vou, não faço, não quero. Deus foi mudando todas as coisas. Deus foi mudando o meu coração e Ele me mostrou que eu precisava. Eu estava influenciando a vida, eu estava influenciando a minha casa e estava sendo uma influência negativa. Então a gente precisa cuidar, né? Cuide de que forma você tem representado, né? Se apresentado, conduzido a sua vida aonde você está. Cuide também daquelas que você busca referência para sua vida, né? Nós somos influenciados o tempo inteiro, seja pelas mídias, seja na igreja, seja no trabalho. Cuide do seu coração. Sabe, as posições, elas exigem deveres da gente. Elas vão exigir. E nós precisamos estar atentas a todas elas. Estar atenta a todas elas. Aí no dia 2, né, na quarta-feira, continuando, né, estamos recapitulando aqui o nosso devocional dessa semana. Nós vemos Esther lá no palácio já se tornou rainha, né? Não é pra contar a história dela aqui, mas pra gente recapitular. E acontece que no meio do reinado ali, o Amã, né, decide tramar um plano pra matar os judeus, porque ele tá revoltado com Mardoqueu, que não quer se prostrar diante dele. E quando o Mardoqueu sabe disso, ele fica desesperado. Ele veste pano de saco, ele põe cinza na cabeça e ele fica no portão ali, no pátio do palácio, lamentando pelo povo, sabe? Chorando amargamente. E ele decide, então, aqui no capítulo 4 de Esther, diz assim: então Mardoqueu foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Então esse era uma cultura judaica, de vestir o pano de saco, de, né, ali em cinzas, lamentarem, chorarem e jejuarem. Então era algo dos judeus. Quando as criadas de Esther e os eunucos viram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. E aqui a gente vê Esther. Ela era judia, né? Ela não pôde contar isso lá no começo, quando ela foi, né, se preparar para ser ali escolhida ou não pelo rei. Ela não podia compartilhar a sua origem, a sua essência, né? E aí ela foi escolhida pelo rei.
E ali ela começou a conviver como rainha, assumindo outra cultura, assumindo outras essências, né? Ela começou a ter que se envolver e viver a nova vida. E quando ela olha, né? Não, a palavra de Deus não nos diz, mas eu consigo fazer essa leitura. Quando ela olha Mardoqueu daquela forma, ela fala assim, ele é meu parente, né? Ele tá ali, tá sabendo que é judeu. Eu não posso falar, porque ele mesmo pediu para que ela não falasse que era judia, porque ela poderia não ser, né, aceita ali. E ela fala assim, eu vou mandar umas roupas para ele, para tentar, né, mudar isso, para ele parar com isso. E ela tenta enviar um artifício, uma roupa para ele, né? Quem sabe aqui, ó, você tá se lamentando com um pano de saco, uma roupa nova vai mudar tudo para você. E ele fala, né, ali mais pra frente, no versículo 5. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava, porque ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que ele mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. E aí, então, ele pega aquele decreto e fala assim, ei, a Esther não tá entendendo. Algo muito maior, não é sobre artifícios, não é sobre roupa, não é sobre o meu posicionamento nessa hora de lamentar, de estar aqui pranteando por esse decreto que saiu. Mas ela precisa entender que não é sobre roupa, não é sobre artifícios, é algo mais profundo. E Mardoqueu manda, né, pra Esther o decreto, onde os judeus seriam mortos. E ela... qual é a posição, a primeira, né, atitude de Esther? Ela fala pra ele, olha, eu não tenho como falar como rei, não. Porque se eu for até ele, eu posso morrer. Já faz mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Sabe? E muitas vezes a gente assume um lugar, uma posição, e a gente deixa se beneficiar, deixa se moldar pelos padrões que estão ali estabelecidos. E a gente acaba se esquecendo da nossa verdadeira origem. Foi, sabe, aconteceu com Esther. Ela se perdeu um pouco no palácio. No meio de tudo que ela tinha acesso. Ela falou, olha, eu não tenho o que fazer. Não posso fazer nada por vocês. Tipo, eu lavo minhas mãos. Não tem. Porque eu não posso ir até a presença do rei, senão eu posso morrer. Enfim, eu não posso falar que sou judia. Né? Então, Mardoqueu, ó, sinto muito. Não tenho que possa... Eu não estou de mãos atadas, sabe? Era como se Esther estivesse falando pra ele, Mardoqueu, sinto muito. Não tem que eu possa fazer. E aí ele fala, né, pra ela, aquilo que muitas de nós usamos sobre a nossa vida. Mardoqueu, no versículo 13, enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Socorro e livramento. Se ficar calada num momento como este, a livre e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião como que você chegou à posição de rainha. Sabe o que Mardoqueu fez com Esther? Ele trouxe um prumo, ele trouxe alinhamento, ele trouxe a memória dela, porque ela tinha o favor de Deus sobre ela. De milhares de mulheres naquele harém que se formou para que o rei das virgens, para que o rei escolhesse a sua próxima rainha, ela tinha o favor de Deus sobre a vida dela. Ela foi a escolhida, sem muitos artifícios. E isso, ela provavelmente ali, né, vivendo uma nova cultura, ela podia esquecer ou esfriar dentro dela. E por isso ela tenta trazer para Mardoqueu, né, outros atributos, roupa, falando que ela não podia, mas ele fala, ei, Esther, olha aqui pra mim, sabe aquela coisa assim, ó, chama atenção. Se você não se posicionar, pode vir socorro e livramento de outro lugar. Deus não vai desamparar os judeus, porque ele é o Deus dos judeus. Mas se você não se tomar posição, você e a sua família vão morrer. Mas, Esther,
Lembra lá de trás do favor de Deus sobre você? Quem sabe não foi para esse tempo que você chegou onde você tá. Então, Esther decide, né? Ela se volta ali para ela mesma. E aí ela fala assim: vamos chamar aqui todo mundo, né? Fala pros judeus jejuarem por 3 dias. Eu vou estar com os meus criados jejuando 3 dias e 3 noites. Esther assumiu a sua essência novamente. Isso era uma cultura dos judeus. Ela traz à memória a sua origem, de onde ela é, o tudo que Deus já fez por ela. O Deus que ela conhecia lá atrás não era sobre ela, era Ele agindo através dela, como Ele já tinha feito. Sabe o que nós precisamos, às vezes, na nossa vida? Para assumir a nossa posição e voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa? Um Mardoqueu na nossa vida. Uma pessoa que nos exorte, que nos traga pro eixo novamente. Sabe, o prumo pra nossa vida, para trazer alinhamento. A gente tem que cuidar porque nas posições a gente pode se perder. Quando a gente busca posição na nossa vida, quando a gente busca posição no trabalho, dentro da igreja, a gente pode se perder quando chega lá. Quando a gente não entende que não é por uma posição, mas é por um propósito. Deus não fez Esther rainha porque Ele queria uma nova rainha pro rei Xerxes. Mas Ele queria uma mulher posicionada no seu propósito. Num propósito muito maior do que ela. Não é sobre posição. A posição, ela vai exigir de nós deveres. Mas Esther entendeu que um propósito vai exigir tudo. Ela sabia que se ela chegasse na presença do rei e ele não estendesse o cetro de ouro para ela, ela poderia ser morta. Ela já viu Vasti sofrendo pela sua falta de posicionamento, por quebrar com os princípios do reinado. Mas ela não tem a sua vida por valiosa demais. Quando o Mardoqueu trouxe a verdade para ela, houve um abrir de olhos sobre Esther. E ela fala: tá certo. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu não vou ficar calada. O propósito vai exigir tudo. Ele vai requerer tudo de nós. A gente não pode mais, não é mais tempo da gente se mover por posição, mas é por propósito. Não importa onde você tá. Se você tá dentro da sua casa, você entregue seu tudo. Se você tá no teu trabalho, entregue seu tudo. Você tá ali por um motivo, por um propósito maior. Se for sendo esposa, entregue tudo. Sabe, a gente precisa entender que o propósito que o Senhor colocou sobre nós, Ele vai exigir, Ele vai requerer de nós tudo. A nossa entrega total, o nosso abrir de mãos total. Sabe, você abrir mão das tuas vontades, dos teus sonhos. Sabe por que Esther trouxe isso à memória novamente? Porque lá atrás, muito provavelmente, já pensou numa jovem, uma menina, ter que se preparar num povo que ela nem fazia parte dela. Ela não teve pai, não teve mãe, ela foi criada pelo Mardoqueu, que era seu primo. Sabe, ter que se sujeitar a ficar ali, separada do seu primo, que era sua única família. A gente pare pra pensar, se Esther não quisesse estar ali. Ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus planos do seu casamento. Às vezes, né, até já tinha alguém que ela gostava. Enfim, a gente não sabe. Mas ela teve que abrir mão de muitas coisas para assumir o seu propósito. E quando ela estava lá, meio que ela falou: agora tá tudo certo. Não. Ela ainda tinha que entregar mais coisas. Ela tinha que entregar a sua vida diante do Senhor. E falar: Deus, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou me calar. O teu propósito. Ah, mas eu nem sei qual é o meu propósito. Ah, vamos lá então. Primeiro de todos, ser filha de Deus. Esse é o teu maior propósito. Para você assumir essa posição de filha. Esse propósito de levar Jesus com tudo que você é, aonde você tem de ser luz, de brilhar. Já é o teu propósito. E Ele vai exigir tudo. Ele vai exigir a sua conduta alinhada com o céu. Você vivendo
fora dos padrões deste mundo. Porque não tem como a gente assumir nosso propósito, a nossa posição de filhos de Deus e nos moldar esse mundo. Uma coisa totalmente contrária à outra. Começa aí, ele vai exigir tudo de você. Não se moldar, não aceitar, se posicionar. Assim como Esther, se eu tiver que morrer, eu morri. Mas eu não vou me calar. Eu não vou me conformar ao favor de Deus sobre a tua vida. Para fazer aquilo, para aquilo que você foi chamada. Ah, mas eu não tenho nada, Ju. Eu sou filha de Deus, mas eu não tô na igreja. Não tenho uma posição na igreja. Não é sobre isso. Se você é casado, se você tem a sua família, esse é seu primeiro ministério. Entregar tudo, servir em amor, se doar, abrir mão muitas vezes da nossa vontade, dos nossos planejamentos, para deixar com que a nossa casa, os nossos filhos sejam prioridade, o nosso marido na nossa vida. Se o Senhor te colocou aí, é porque Ele quer que você cumpra o seu papel aí. E muitas vezes vai exigir tudo. Vai exigir você abdicar do seu cansaço, vai exigir você abrir mão. Hoje eu queria não fazer nada, mas vai ter aquela pessoa, mãe, eu tô com fome, eu quero comer isso. Você vai ter que entregar tudo. Eu não tô falando aqui de entregar sua vida pra morte, mas morrer pra nós mesmos, sabe? Isso o propósito requer da gente. E então, Esther volta pra sua essência, né? Que Mardoqueu trouxe ela de volta pro prumo. E aí, então, ela se reposiciona. Se reposiciona no propósito. E eu quero te dizer, tenha um Mardoqueu na sua vida. Aquela pessoa que não tem medo de te falar a verdade. Nós precisamos da verdade. A verdade liberta. A verdade abre os nossos olhos. Muitas vezes a gente não quer ouvir a verdade, mas nós precisamos ouvir a verdade. Quando a gente tá se perdendo, tem aquela pessoa do seu lado que fala, ei, volta pro prumo. Você tá aí, ó. Temos, lógico, o Espírito Santo, mas é bom ter aqueles amigos, aquelas pessoas verdadeiras na nossa vida. Não procure bajuladores que falem só o que você quer ouvir, porque muitas vezes o que você precisa ouvir é o que você não quer. Então tenha um Mardoqueu na sua vida, que te chame pro prumo e que faça com que você se reposicione no seu propósito. Então, Esther faz aquele jejum de 3 dias e sai revigorada, revestida de poder e autoridade que Deus tinha determinado, tinha entregado pra ela. E então o medo vai embora. O medo de morrer, ó, vai embora. Antes ela falava, eu não posso isso, não vou morrer. Olha o posicionamento dela agora. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, não tem problema. Quando nós nos reposicionamos da forma correta, o medo tem que bater em retirada. Desculpa, gente, tô ruim ainda. Quando nós nos reposicionamos, o medo tem que ir embora. A gente põe o medo pra correr. As desculpas vão embora. Os recursos, se eu tenho ou não pra fazer, não importa, eu vou fazer, porque eu sei que se Ele deu a direção, Ele também me dará a provisão. Poucas coisas são necessárias para estar nesse lugar de posição, de estar posicionada. Basta a sua obediência total ao Senhor e uma entrega total para o teu propósito. Então você, a gente vê a Esther decidindo entregar tudo. Sabe, Atos 20:24 diz, não tenha a sua vida por preciosa demais. Às vezes a gente fica preocupada com a nossa reputação. O que as pessoas vão pensar se eu me posicionar dessa forma? O que vão falar? Não tenha a sua vida por preciosa demais pra você. Sabe? Não busque se preocupar com o que os outros vão falar ou não. Decida obedecer a voz do Rei dos Reis. E assuma a sua posição. Assuma o seu propósito, aonde Ele te colocou. Entregue tudo pra Ele. Sabe o que Esther via em todo tempo? O favor de Deus. O favor de Deus. Depois que ela sai ali do seu período de jejum, ela se levanta. A palavra de Deus nos diz que ela coloca suas vestes reais. Ela saiu daquele lugar
da presença de Deus, onde ela foi buscar mais, de onde ela entregou tudo, onde ela se lamentou, onde ela pranteou e saiu revestida de poder e de autoridade. Ela tirou aquela roupa de lamento e se revestiu de poder e autoridade. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue se revestir desse poder de autoridade que o Senhor confiou sobre nós? Porque nós não vamos para Ele. Nós buscamos fazer na força do nosso braço, nós buscamos, eu vou assim mesmo, na minha força. Nós só vamos ser revestidas dele a partir do momento que a gente buscar ele, a partir do momento que a gente se entregar para ele, parar para ouvir a voz dele e a direção dele. Ela entrou nesse jejum, ela entrou nesse lugar de busca sem ter uma direção. E ela saiu dali com uma estratégia pronta. Não dê passos em falsos. Busque o Senhor em primeiro lugar. Ele vai te dar as estratégias certas. Ele vai te dar a forma de fazer da forma correta. Ela poderia ter chegado e ido, sair daqui e vou direto lá falar com o rei. Não, ela fez um banquete. Ela chamou o inimigo para sentar na mesa dela. Ela serviu ele. E aí, então, no tempo certo, ela fala com o rei. Pra gente agir de forma assertiva, a gente tem que ser revestida da presença de Deus. Mas ele tá comigo o tempo inteiro. Sim, nosso Pai está conosco o tempo inteiro. Mas a gente precisa buscar ele. A gente precisa ouvir a voz dele para se direcionar. Não saia fazendo a tua forma. Quantas vezes você já fez isso e deu errado? Eu fiz várias. Mas quando a gente para ouvir a voz de Deus, quando a gente segue a direção dele, a gente conta com o favor dele sobre nós. E ele abre as portas que são necessárias abrir, ele aplana o caminho, ele prepara tudo. Você tem parado para ouvir a voz de Deus antes de você se mover? Uma pergunta para você refletir aí. Você tem buscado nele a estratégia para desenvolver o teu propósito, o teu chamado aí? A gente precisa, sabe? A gente precisa. Esse ainda negligenciado muito o jejum, a oração. Mas a gente vê que os grandes homens e mulheres da palavra de Deus não se moviam sem a direção. Às vezes a gente se sente perdido. E só tem um lugar que a gente encontra todas as respostas. É em Deus, é no nosso Pai. Eu vejo Deus convidando algumas aqui para vir para esse lugar. Tá se sentindo perdida, ele fala, só vem pra minha presença. Volte às antigas práticas. Jejum, oração. Ele quer ter tempo contigo. Ele quer ouvir o teu coração, mas ele quer também falar ao teu coração. Ele quer te revestir de tudo aquilo que você precisa para cumprir com os planos que ele tem para tua vida. Às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e quer sair fazendo da nossa forma, mas a forma certa de fazer. Então, se você que tá passando por isso, tá aí recebendo uma direção de Deus, né, e não sabe para onde ir, eu sinto Deus te convidando para gastar tempo com ele, para entrar no teu secreto e deixar, a voz dele falar ao teu coração, que ele vai te dar as estratégias certas e você vai contar com o favor e a graça de Deus sobre você para cumprir com o seu propósito. Nós precisamos assumir a posição que Deus tem nos colocado, mas de forma certa. Lembrando que a nossa conduta, a nossa vida comunica, que nós influenciamos com a nossa vida. E precisamos influenciar da forma que aponte tudo para ele, de que as pessoas queiram ele.
Em segundo lugar, a posição ela exige deveres, mas o propósito vai requerer tudo. Você vai precisar entregar tudo para viver o teu propósito. As tuas vontades, os teus sonhos, os teus planos, sabe? Você entrega tudo para ele e então você recebe o dele. Deus mostrou para Esther que o plano dela era pequeno perto do plano dele. Ela não era só uma rainha, ela era uma libertadora. Ela foi colocada naquele lugar para libertar o povo de Deus no tempo oportuno, no tempo que seria necessário. Você não é só a mãe dos seus filhos. Você tá criando mulheres e homens poderosos que vão influenciar a próxima geração. Quantas pessoas serão tocadas através da vida dos seus filhos? Não é só sobre uma dona de casa. É sobre uma mulher que tem estabelecido o seu lar na rocha. Esse é o propósito. Mas só trabalho aqui, nesse lugar aqui. Sim, você tá aí para expandir o reino dos céus aonde você está. Esse é o teu propósito. Sabe, não veja, não tenha limitações sobre aquilo que Deus tem para você. Esther achou que ela só era rainha. Ocupar o cargo de Vasti. Tava enganada. Era por algo muito maior. E eu quero te dizer, Deus tem algo muito maior. Não é à toa que você está onde você está. É para um tempo como este que ele te colocou nessa posição. Mas eu nem tenho filhos ainda, eu só sou esposa. Aqui eu e meu marido. Foi para gerar um casamento que mostre Jesus através da sua vida. Para mostrar como uma mulher sábia deve se posicionar. Sabe, a gente tem visto, inúmeros casamentos que Satanás tem entrado e feito a festa. Se você hoje é esposa, se posiciona no seu propósito. Seja uma mulher idônea, uma auxiliadora fiel. Não é só para cumprir deveres de esposa, é por algo maior que isso, entende? Entende o que eu tô querendo dizer? Não é só para ser rainha, é para ser libertadora. É uma grande diferença. Quando Esther abriu seus olhos para aquilo que Deus tinha chamado ela se posicionou da forma certa. Que hoje essa palavra seja um abrir de olhos para você entender que você não tá aí só por um acaso do destino, mas é por um propósito maior. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu tenho certeza que Deus está colocando aí no teu coração aquilo pro qual você foi chamada. Lembra, se você não se posicionar, socorro e livramento virão de outro lugar. Mas, quem sabe, não foi para esse tempo que você chegou a esse lugar. Quero deixar você pensando aí. Que Deus te abençoe. Espero que o devocional de hoje tenha comunicado muito forte no teu coração, assim como essa semana, meu Deus, comunicou muito no meu coração. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. E lá no nosso grupo do WhatsApp. Semana que vem, voltamos com os nossos devocionais. Um beijo. Fiquem com Jesus.